bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro que foi então a escolha da maioria de vocês para você escolhe do mês de abril, que foi então o Pequena Abelha, né, minha gente, do Chris Cleave. E assim, esse aqui é mais um daqueles livros que tiveram assim um grande hype no momento do lançamento, e por mais que eu seja uma das pessoas que mais fogem de hype que vocês conhecem, às vezes ele me pega e acaba me pegando também de forma indireta, digamos assim. Eu acabo comprando o livro e esperando o hype passar para ler depois. Isso aconteceu, por exemplo, com o livro Precisamos Falar sobre Kevin, que eu acabei lendo tem pouco tempo. Vou deixar o link lá embaixo, mas gostei pra caramba do livro, apesar de ter achado um livro pesado, etc. Não quero reler, e enfim. Esse aqui foi um livro desses também. Então eu acabei comprando e deixando num cantinho, assim, até dá vontade de ler, até passar hype, ninguém mais estiver falando deste livro, porque, gente, como tinha gente falando sobre este livro aqui. Deixa eu ver aqui a data do lançamento certinho, pra não falar besteira. Vamos ver. 2010, gente. 2010 a gente tinha pouquíssimos canais de YouTube falando sobre livros e eu me lembro de ter visto muitas resenhas em blogs, né? Em 2010, blogs de literatura ainda eram muito fortes, né? Inclusive era muito mais fácil você conseguir uma parceria com uma editora se você tivesse um blog e não um canal no YouTube, porque essa coisa de falar sobre livros no YouTube ainda era meio nova. Mas enfim, falou-se muito deste livro e eu me lembro das resenhas que eu tinha lido, dos comentários que eu tinha ouvido sobre esse livro, que era o seguinte: você não pode contar o final para ninguém, porque é muito surpreendente, enfim, você não pode estragar a surpresa das pessoas. E aí, lendo aqui a contracapa do livro, o que está escrito é o seguinte: depois de ler este livro, você vai querer comentá-lo com seus amigos. Quando o fizer, por favor, não lhes diga o que acontece. O encanto está, sobretudo, na maneira como esta narrativa se desenrola. Então não era somente o final do livro que não era pra você contar, era pra você não contar nada sobre o livro, entendeu? O desenvolvimento da história. Então você só podia dizer alguma coisa tipo assim: tem uma menina da Nigéria que vai foragida para a Inglaterra e enfim, é isso. Não posso contar mais nada sobre o livro pra vocês. Então veja bem que isso aqui que tá escrito na contracapa desse livro poderia estar facilmente escrito em qualquer contracapa de qualquer livro. Está aqui no Pequena Abelha, junto com outros blurbs interessantíssimos, minha gente. Então nós temos aqui de um jornal chamado People, impressionante. Do The Guardian, ambicioso e arrojado. Do Seattle Post-Intelligencer, nunca ouvi falar desse jornal, mas enfim, brilhante. Depois a gente tem o Washington Post, vai extasiar você. E por último, The Sunday Tribune, belamente escrito. E aí, enfim, né, gente, eu não sei vocês, mas eu desconfio pra caramba desse tipo de coisa. E toda vez que eu pego um livro na mão para ler, eu leio tudo. Eu leio a contracapa, eu leio a orelha. E aí, outra coisa interessante que a gente tem aqui na orelha, em que tem a mini bio do autor, é o seguinte: tem uma informação aqui dizendo que este, né, Pequena Abelha, que é o segundo livro do autor, será adaptado para o cinema, estrelado e produzido por Nicole Kidman. Aí você entra no IMDb, que é o Internet Movies Database, ou seja, qualquer informação que você quer sobre filmes, sobre atores, sobre filmes em produção, filmes em pós-produção, seja lá qualquer coisa que envolva o mundo do cinema e dos seriados também, tá ali. Quando você digita o título deste livro, não aparece nada. Se você insistir em colocar o nome do autor, você vai encontrar um filme baseado num primeiro livro dele, que é um filme que ninguém nunca ouviu falar. Mas tá lá. Agora, sobre Pequena Abelha, não tem absolutamente nada. Não tem nem aquelas paginazinhas de fórum em que as pessoas costumam especular, né? Ah, quem será que vai ser o diretor, etc. Não tem nada disso. Ou seja, esse é o tipo de informação pega trouxa, né? Aí tá, gente, vamos falar sobre a história do livro, que tanta gente achou emocionante, maravilhoso, etc. Então este livro aqui, como eu tinha dito pra vocês, vai contar a história dessa garota nigeriana que vai, né, se refugiar na Inglaterra. Ela entra num navio ali clandestinamente e assim que ela chega, né, na Inglaterra, ela é detida. Então ela fica ali numa casa de detenção, que não existe, né? Foi criada pelo autor do livro. Mas ela fica ali durante 2 anos. E aí, a única coisa que ela tem é a carta de motorista de um homem que ela conheceu na praia. Aí, dali um pouquinho, assim, a história vai seguindo, a gente descobre que ele não estava sozinho, ele estava com a esposa. A história avança mais um pouquinho até a gente chegar ao momento em que ela vai explicar pra gente exatamente como se deu esse evento na praia. Porque foi um evento traumático, tanto pra ela quanto pra este casal. Aí finalmente chega ali o dia em que essa garota vai ser liberada dessa casa de detenção. Só que veja bem, essa casa de detenção libera essa garota sem documento nenhum. E só o que dão pra ela é uma moeda para ela ligar para um taxista ir buscá-la. E ela precisa ir pra um lugar que fica tipo do outro lado de onde ela tá.
bem longe mesmo. E ela não tem dinheiro. Então sabe quando você começa a ler um livro que tá totalmente mal explicado, mal escrito, em nenhum momento vai se explicar o que foi que essa casa de detenção fez com essa criança pra simplesmente, né, criança não, né, adolescente, no fim aqui, né, no fim não, nesse dia em que ela é liberada, ela tem 16 anos. Como é que você libera essa pessoa dentro do seu país sem documento nenhum? Cadê assistente social? Cadê, enfim, cadê a organização desse lugar? Estamos falando da Inglaterra, nós estamos falando do Brasil, veja bem. E é isso, a gente acompanha o resto do livro vendo pessoas dizendo assim, houve um engano, ela foi liberada por engano, por isso que ela não tem nenhum documento. E aí isso já matou o livro inteiro pra mim. Então assim, a história que você não pode contar pra ninguém o que acontece, né, o desenvolvimento, senão você vai estragar a experiência de leitura, pra mim foi extremamente mal explicada também. Então o que acontece é que a aldeia dessa garota, né, a aldeia onde ela morava lá na Nigéria, estava sendo invadida e a gente em nenhum momento vai ficar sabendo exatamente por quem, mas ela estava fugindo junto com uma irmã. E aí nessa fuga ela chega a essa praia, onde ela vai conhecer esse casal, vai pedir ajuda pra eles e num dado momento, este casal que é composto por jornalistas, né, vão ficar ali muito, como é que eu vou dizer, tocados pela situação das duas meninas, tanto é que a mulher oferece o próprio dedo pra ser cortado, pra que as duas possam fugir e sabe uma coisa assim, que você fica lendo, você fica, cara, não é possível que tanta gente tenha engolido essas coisas durante a leitura. Mas a história é muito tocante, né? Enfim, essas personagens que são criadas dentro desse livro são rasas, são superficiais mesmo. Em nenhum momento você entra em contato com a emoção que essas pessoas estão sentindo. Quando a garota sai, então, da casa de detenção, ela liga pro dono da carteira de motorista. Eu já não sei se na carteira de motorista existe o telefone da pessoa também, mas ela liga. E esse homem se sente tão culpado por tudo o que aconteceu na Nigéria naquele dia, que dali a pouquinho, sim, eu vou contar, gente, eu vou contar. Dali a pouquinho esse cara vai lá e se mata. E aí a gente passa a acompanhar a esposa, né, naquele momento velório do marido que foi encontrado enforcado dentro de casa. E aí você não percebe emoção nenhuma dessa personagem. Dali a pouquinho a gente vai descobrir que isso pode ser explicado porque ela tinha um amante. E esse amante entra nessa história de forma a querer mandar na coisa toda, entendeu? E essa garota da Nigéria acaba entrando nessa casa como se ela fosse assim, uma grande ajuda vinda do céu para ajudar esta mulher. Mas dali a pouquinho a gente vai descobrir que não foi bem assim. Ela foi a causadora do suicídio do marido. Mas tudo bem, aí ela está ali naquela casa para cuidar do filhinho de 4 anos de idade dessa mulher. E aí tem um momento em que ela deveria estar tomando conta desse garoto, mas aí chega o amante da moça, os dois começam a discutir, não sei o que lá, a criança some. E aí em nenhum momento ela é responsabilizada pelo sumiço do garoto, sabe? Esse aqui é sem dúvida um dos livros mais mal escritos que eu já li na minha vida, minha Nossa Senhora! Então, além desse autor conectar muito mal as histórias dessas personagens, ele também tem um sério problema de não aprofundar na questão mais interessante que teria, né, esse livro, que é a questão desses refugiados nigerianos dentro da Inglaterra, o que acontece com eles, enfim. Ele vai pegar uma personagem, vai criar uma história mirabolante pra ela, vai colocá-la como vilã num dado momento da história. E tem gente morrendo de amores por esse livro. Juro que não entendi, gente. Então, sei lá, se você aí gostou tanto desse livro, conta pra mim nos comentários por que você gostou tanto dele. Mas, sinceramente, gente, existem livros muito melhores do que esse aqui, com esse tipo de história, né, com carga dramática, que vai contar a história dessas pessoas que sofreram ali em países africanos, etc. Você pode ler Hibisco Roxo, por exemplo, que é um livro maravilhoso. Você pode ler qualquer coisa do Walter Hugo Mãe, qualquer coisa do Mia Couto, e vai ser infinitamente melhor do que isso aqui. Sério, gente, as saídas que esse autor encontrou para essas personagens se unirem, e aí eu vi um pessoal dizendo assim, não, esse aqui é a história de duas mulheres, uma que não tem nada e outra que tem tudo. Essas duas personagens que deveriam levar o livro são duas personagens insossas. Tanto a garota nigeriana quanto a garota jornalista, dona de revista, sei lá o que ela é. Resumindo, esse aqui é aquele tipo de livro que faz a gente se afastar cada vez mais de best-sellers. Totalmente dispensável, não vai mudar nada na sua vida, não vai te informar de nada, não vai te entreter, porque é uma história sofrida o tempo inteiro esse autor quer ser sensacionalista, quer fazer você se emocionar e chorar com uma história rasa, sabe? E isso aqui me matou, cara, esse negócio de, o livro vai virar um filme com Nicole Kidman. Parabéns ao editor que deixou isso aqui passar, viu?
Então é isso, minha gente. Fica aí mais uma não dica. Desculpa ao pessoal que gostou, adorou o livro. Lembra, gente, que é só aqui a opinião de uma pessoa que não gostou. E que encontrou trocentos problemas, trocentos furos na história. E sei lá, se você leu esse livro aqui em 2010, Amor de Paixão, talvez você devesse relê-lo agora em 2017, né? Tanto tempo se passou, tanta coisa, né, aconteceu na sua vida. Tantos livros melhores você leu por aí. De repente você vai ler esse livro e vai perceber que... Enfim, livro péssimo, sinto muito. Eu sei que foi a escolha de vocês, pra você escolhe do mês, mas não rolou, gente. Não teve jeito, não. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande pra todo mundo. Até mais.